Bom, então, agora sim, boa tarde a todos. Fico bem feliz em ver vocês de novo em mais um webinar em português. E fico bem feliz também pela distribuição geográfica, como sempre. Então, a gente tem muitos partners do Brasil, de Portugal também, alguns da África, assim que obrigado pela presença de cada um de vocês e pelo tempo investido em conhecimento sobre o nosso software. Meu nome é Pedro Moura, eu sou gerente técnico de contas na Gurtam para os países do Cono Sul e para o Brasil. E continuando com os nossos webinars, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa solução de gestão de transporte público e de rotas, Nimbus. E o formato do webinar será o de sempre. Então, a gente vai ver todos os pontos da agenda e, ao final, teremos a sessão de perguntas e respostas. A nossa agenda para hoje, então, será uma breve introdução sobre o aplicativo e seus casos de uso, a operação desde zero, a visualização de resultados e, por último, a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser deixadas durante a apresentação na seção Q e A aqui do Zoom, na parte inferior da tela de vocês. E beleza, a gente já pode passar para o nosso primeiro tópico. Então, a gente pode conversar um pouco sobre o Nimbus. O que é o Nimbus? Bom, o Nimbus ajuda os gerentes de transporte de passageiros a planejar as viagens e controlar toda a execução. Então, ele torna possível rastrear o transporte de passageiros urbano, suburbano e interurbano, tudo isso de forma intuitiva. Por isso, a gente fala que o aplicativo é uma solução completa para os clientes que possuem essas características. Outro ponto que é importante e é legal de mencionar é que o Nimbus, na verdade, pode se aplicar a qualquer outro caso onde seja necessário o controle de rotas. Então, sempre digo para os partners, quando nós conversamos, que é bem importante conhecer sempre a necessidade do cliente final, já que no Elon a gente tem diferentes opções para poder ajudar a suprir uma mesma necessidade. Então, no webinar anterior, a gente conversou sobre o Logistics, que também está direcionado ao monitoramento de rotas, mas este mais apontado para a logística, para a gestão de pedidos. Então, é sempre bem importante conhecer o que o nosso cliente final precisa. Antes de começar a falar sobre as configurações e os elementos básicos do aplicativo, eu já queria mencionar um caso de uso. Então, esse foi um caso interessante, onde o Nimbus foi aplicado em uma cidade russa. Então, um dos nossos partners locais, lá da Rússia, foi selecionado para participar de provas piloto de um projeto que buscava converter uma cidade em uma cidade inteligente. Então, bom, na verdade, a gente tem que concordar também, né, que na Rússia a gente não tem um clima tão tropical para que as pessoas fiquem paradas no ponto de ônibus por vários minutos esperando o transporte. Então, nesse projeto, eles levavam em conta e um dos pontos mais importantes era conhecer o tempo de chegada do veículo. Então, saber em quanto tempo eles chegavam na parada. Então, na imagem da esquerda, a gente tem como isso era realizado antes, então nós tínhamos um papel nas paradas dizendo as horas em que os ônibus passavam, e na foto da direita nós temos depois onde o Nimbus foi aplicado. Eu sei que não dá para entender nada porque está em russo, mas a gente vê que o número da linha aparece aqui na esquerda e do lado direito a gente tem o tempo previsto de chegada. Então, isso é algo oferecido pelo Nimbus. Então, aqui a gente já tem o primeiro ponto positivo, que é o código aberto. É possível integrar os dados processados pelo sistema, pelo Nimbus, a telas como essa, que hoje no Brasil estão disponíveis, por exemplo, em metrôs, em algumas paradas de ônibus, e isso tudo principalmente em capitais. Mas um exemplo do meu cotidiano, aqui na Argentina, por exemplo, quase todas as paradas de ônibus e metrô possuem esse recurso, então isso nos mostra que que essa é uma solução que veio para ficar. Então, aí já deixo um caso de sucesso interessante. Bom, agora sim, a gente já pode começar com a parte mais prática e configurações e ver como tudo funciona. Então, o primeiro passo vai ser sempre estar no nosso CMS, por isso eu tenho aqui o CMS aberto. Aqui, perfeito. Então, aqui eu tenho o nosso CMS. Então, a gente pode imaginar um cenário onde o seu cliente final quer testar ou começar a usar o Nimbus. Quais são os passos? Primeiro passo, é preciso ter certeza de que o aplicativo está instalado na sua conta. Então, como é que eu vejo isso? Bom, a gente vai fazer clique no usuário que está logado. Então, imagine que essa é a sua conta a conta da sua empresa conosco. Então, a gente faz clique no nome do usuário que está logado. A gente vem na opção administrar apps, que está disponível na conta superior, na conta principal de vocês. E aqui eu tenho os aplicativos já instalados e do lado eu tenho uma biblioteca para selecionar quais são os que eu quero instalar. No meu caso, eu já tenho o Nimbus instalado, então isso deveria ser o correto. Caso não apareça nessa lista, não tem problema, a gente só vem aqui na biblioteca, a gente seleciona qual é o aplicativo que nós queremos instalar e a gente faz clique em adicionar. Então, por exemplo, um exemplo de um aplicativo que eu não tenho instalado seria esse, eu só faço clique em adicionar e ele é instalado à conta de vocês. Então, esse é o primeiro passo.
Depois, a gente precisa ir aos serviços da conta do cliente final e ativar 2 deles. Então, imagina que aqui eu tenho a minha conta principal, logo eu tenho a minha conta admin, e todos vocês possuem essas, e logo eu tenho a conta do meu cliente final, que está sempre criado abaixo da minha conta admin. Então, eu faço clique na conta do meu cliente final, que é o que quer testar Nimbus, eu venho na janela de serviços e eu vou ativar 2 deles. O primeiro é o que diz aplicativos Nimbus, e o segundo é um que diz somente Nimbus. Qual é a diferença entre os dois? Bom, todos os serviços que dizem aplicativos, 2 pontos, e o nome do aplicativo, só serve para dizer ao sistema que esse aplicativo vai aparecer no painel de aplicativos disponível para o cliente lá no Yellow. Então, no menu superior, a gente tem alguns quadradinhos com todos os apps que ele tem disponível, e se eu tenho esse serviço ativo, o Nimbus vai aparecer lá. O segundo serviço, que é o que somente diz o nome do app, sem esse aplicativos antes dele, serve, na verdade, para autorização, para que ele realmente possa entrar no sistema. Então, a gente precisa desses 2 ativos. E, de novo, então, note que no CMS eu estou seguindo a estrutura que nós recomendamos. Então, eu tenho a conta principal, depois a conta admin, que é a manager, e, por último, a conta do cliente final, sempre criado abaixo da conta manager. Então, é importante ressaltar que o Nimbus é um aplicativo desenvolvido a partir do Yellow. Por isso, ele vai utilizar dados e recursos do sistema de monitoramento principal, o Yellow. Então, por exemplo, as unidades que ele terá acesso para a operação no Nimbus vão depender exclusivamente das unidades que esse usuário possui acesso no Yellow. Então, é por isso que é importante seguir a estrutura que nós recomendamos. Caso exista alguma dúvida com respeito a isso, por favor, você pode entrar em contato comigo ou com o seu gerente técnico, ou também com a nossa equipe de suporte por e-mail, para ver se a sua conta segue a estrutura correta. Bom, beleza. Agora, o próximo passo é entrar no Nimbus com a sua conta principal, não a conta do cliente final, senão que é a conta admin da sua empresa. Então, vamos lá para o Nimbus. Então, aqui eu fiz login com a conta da minha empresa, então eu sigo no mesmo usuário, e notem que aqui é necessário eu ativar o depósito do meu cliente. Imaginem que o depósito é, de novo, estou dando autorização para que ele entre no sistema e que ele possa usar. Então, imaginem que um depósito possa ser algo similar a um recurso, uma caixa onde eu guardo tudo que o meu cliente tem. Então, um depósito, dentro desse depósito eu vou guardar as paradas que ele tiver, as rotas que ele tiver, as linhas, enfim. Então, eu tenho que entrar no Nimbus com a minha conta principal e ativar o depósito para esse cliente final, para que ele possa utilizar o Nimbus. Então, esses são todos os passos pré-operação. Beleza. Bom, agora sim, a gente pode começar a falar sobre a operação do Nimbus, e é uma operação muito intuitiva, e ela se realiza da seguinte forma. Inicialmente, a gente cria as paradas, logo nós vamos unir as paradas formando uma rota, ou seja, uma linha. Logo, a gente vai ter acesso às rotinas do dia, de acordo aos horários que nós colocamos nas rotas. E, por último, a gente pode fazer o monitoramento e visualizar os resultados por meio dos relatórios. Então, a gente já pode começar a falar sobre o Nimbus. Vamos, então, para a interface do cliente. E a gente vê como é toda a operação. Bom, então aqui, quando o seu cliente abre o Nimbus, ele vai ter a seguinte visão. Então, primeiro nós temos um resumo, que seria um dashboard, com alguns dados interessantes. Então, inicialmente eu tenho um painel que me mostram as rotinas. A gente já vai falar sobre elas e ver o que é. Mas, basicamente, são os horários que os meus veículos precisam cumprir nas linhas. Então, por exemplo, eu sei que hoje eu tenho 331 rotinas pendentes, 38 estão por se ativar agora. Eu tenho 0 rotinas superpostas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho selecionado o mesmo veículo em diferentes linhas no mesmo horário. Então, eles não estão superpostos. E eu também não tenho, bom, na verdade, sim, eu tenho 295 rotinas, ou seja, 295 horários a serem cumpridos hoje, que ainda não possuem uma unidade vinculada. Ou seja, eu ainda não disse para o sistema, olha, essa é a unidade que vai cumprir essa linha. Beleza, embaixo nós temos a seção de monitoramento. Então, ele me diz quais são as rotinas que estão ativas agora. Nesse caso, são 30. 13 delas, 14 agora, estão com atraso, 3 com adiantamento, 1 ainda não deixou a rotina e já deveria, e esses seriam as estatísticas de monitoramento. E, por último, eu tenho dados sobre a minha operação. Então, eu sei que eu tenho 28 paradas e que eu tenho 14 linhas aqui. E essas 14 linhas contêm 2.259 horários, ou seja, essa é a quantidade de vezes que o meu veículo vai cumprir uma mesma linha. E, enfim, basicamente esse seria o nosso dashboard, o nosso resumo. Então, como eu disse, a operação é simples, intuitiva, basicamente só tenho que seguir as opções aqui no menu. Então, a gente pode começar já conversando sobre as paradas. Então, uma parada
É o que o nome diz, é uma parada, é o ponto de ônibus, é a estação onde o táxi passa para buscar alguém, enfim, é onde a pessoa vai pegar o transporte público, e existem algumas formas de criar essas paradas. Bom, vocês vão ver que as paradas são muito similares às cercas eletrônicas que nós temos no Elon. Por isso eu posso, primeiro, importar desde um arquivo, KML ou KMZ, ou eu posso criar manualmente aqui no Nimbus. Como? Então, eu posso aproximar o mapa onde eu quero criar essa parada, eu faço o clique com o botão direito do mouse, e a primeira coisa que ele me pergunta é se eu quero uma parada que seja um polígono ou um círculo. Círculo é o mais simples, então seleciono o círculo, eu dou o nome para minha parada, então poderia ser, por exemplo, parada 1, vou mover ela um pouquinho para que ela fique correta. Parada 1, posso colocar uma descrição, seleciono qual é o tipo de transporte dessa parada, então pode ser uma lotação, pode ser um ônibus, no meu caso vai ser ônibus, e eu seleciono qual é o raio. Por que raio? Então, como eu disse, é como se fosse uma cerca eletrônica, ou seja, que eu preciso que o dispositivo reporte dentro dessa cerca eletrônica para que eu considere essa parada como visitada. Ele não precisa parar aqui dentro, mas eu preciso de uma mensagem enviada pelo dispositivo dentro desse espaço para eu saber que ele visitou. Então, se eu sei que meu dispositivo não está reportando com uma frequência tão boa, eu posso aumentar o raio dessa parada. Então, pode ser, por exemplo, de 100 metros. Então, já tenho o dobro aí de chances de que meu dispositivo reporte aqui dentro. Beleza, faço clique em guardar e a gente pode continuar e criar 3 paradas, por exemplo. Então, tem uma aqui, depois eu quero uma segunda parada para o meu ônibus aqui, e também vai ser um círculo. 100 metros, beleza? E uma última que vai estar por aqui. Então, o círculo geralmente se utiliza para parada, os polígonos geralmente se utiliza para garagem, por exemplo, algo do estilo. Mas aqui, beleza, nós já temos nossas 3 paradas. Então, aqui eu vejo todas as paradas que nós já temos criadas, e se essa parada já tiver atribuída a alguma rota, alguma linha, ela vai aparecer aqui, a gente vai ter esse número aqui dizendo quais são as linhas ou rotas a que essa parada já está atribuída. Ou seja, que uma parada pode funcionar para várias linhas ao mesmo tempo. Beleza, ok, então a gente já fez o primeiro passo, que é a criação de paradas. Depois, eu tenho que criar uma linha. Então, basicamente, uma linha é união de paradas. Então, faço clique aqui nesse botão verde em criar linhas, eu seleciono quais são as paradas que vão compor a minha linha. No caso, seria a parada 1, a parada 2 e a parada 3. O Nimbus vai respeitar, obviamente, a ordem que a gente coloca aqui. Então, se eu quero que ele visite primeiro a 1 e depois a 2, eles devem estar nessa ordem. Se eu quiser, eu posso arrastar e modificar a ordem sem nenhum problema. Eu também posso filtrar essa lista pelo tipo de transporte. Então, para facilitar essa visualização. Beleza. Então, selecionei as 3 paradas, faço clique em continuar. Beleza. A gente espera um pouco para o Nimbus carregar a melhor rota. Ok, então ele já me carregou qual é a melhor rota para cumprir esse trajeto. Então ele diz que eu tenho que seguir esse caminho que vocês visualizam aqui com esses pontos. É interessante mencionar, bom, ele dá o melhor caminho para chegar nos 3 pontos, é interessante mencionar que eu posso mudar isso manualmente. Então, se eu não gostar desse caminho, quiser, por exemplo, que o veículo, não sei, acho que nem sei se pode aqui, mas enfim, não tem problema, é só um exemplo. Eu posso arrastar esses pontos e modificar a rota que o meu veículo vai cumprir. Então, imagine que eu não quero que ele passe por aqui, e quero que ele entre, não sei, nessa ruazinha aqui, isso provavelmente seja legal, mas enfim, e beleza, que ele cumpra esse trajeto. Eu posso fazer isso. Então, eu posso modificar manualmente a rota que o Nimbus planejou para que eu cumpra tudo isso. Então, note que ele dá uma volta gigante, porque eu coloquei as minhas paradas numa estrada. Então, ele tem que dar todo um contorno para ele chegar no ponto 3, mas o ponto aqui era mostrar que realmente o sistema tem a capacidade de fazer todo esse planejamento. Bom, beleza. Então, já tenho a rota criada, quero manter assim, gostei do que o Nimbus me deu. Então, agora eu tenho que criar horários, ou seja, dizer a que horas que que o ônibus tem que passar em cada uma dessas paradas. Então, como eu não tenho nenhum, eu faço clique nesse botão, criar o primeiro horário, e eu posso começar a definir. Exemplo, quero que ele passe primeiro, ele esteja na parada 1 às 10 da manhã, que na parada 2 ele esteja às 10h10, e que na parada 3, na parada 3 ele esteja às 10h15. Beleza, então já criei o primeiro horário aqui. Só o primeiro horário que eu preciso definir dessa forma. Depois, para os próximos, já é mais fácil. Por quê? Eu posso fazer com que os próximos horários sigam esse esquema de intervalo entre paradas. Exemplo, aqui entre a primeira parada e a segunda, eu tenho 10 minutos de diferença. Entre a segunda e a terceira, eu tenho 5 minutos somente de diferença. Então, como é que eu faço isso? Esse pode ser o meu template. Então, venho aqui em adicionar horário. Eu falo que eu quero copiar esse modelo que eu tenho aqui no meu primeiro horário e que o início vai ser às 11 horas.
faço clique aqui em aplicar, e a gente vê que ele respeita o mesmo intervalo. Então, aqui eu tenho 11h10 e 11h15. Outra coisa interessante são os esquemas de operação que a gente pode chegar a ver no final da nossa apresentação. Então, o esquema de operação é dizer, por exemplo, que esse horário só se cumprirá de segunda a sexta. Sábado e domingo eu tenho horários diferentes e não com a mesma frequência, porque eu não tenho tanta demanda. Então, isso é um esquema de operação. Definir quando que esses horários são válidos. Para criar um novo esquema de operação, eu só devo fazer clique em nome do usuário que está logado aqui e depois vir em esquemas de operação. Aqui ele vai me permitir criar novos ou editar os que eu já tenho. Beleza, então nós temos já 2 horários para a nossa linha. O último passo seria selecionar quais são as unidades que podem cumprir essa linha. Então a gente vai ver que depois, lá nas rotinas, eu tenho que selecionar quais são as unidades que vão cumprir cada um dos horários. Se eu, por exemplo, tiver uma linha, se eu tiver, por exemplo, um horário que cada dia tem um veículo diferente cumprindo esse horário, o que eu posso fazer é selecionar quais são os possíveis veículos aqui, 1, 2, 3, e depois, lá nas rotinas, eu vou ter somente esses 3 veículos para selecionar e assignar esse horário. Ou seja, vai me evitar o trabalho manual de depois buscar de novo entre todas as minhas unidades. Ainda assim, se eu tiver sempre, por exemplo, um esquema onde sempre o mesmo veículo cumpre determinado horário, eu posso de uma vez já dizer que aqui nesse horário quem vai cumprir é alguma das 3, que foram as que a gente selecionou no menu de unidades. Então isso evita um monte de trabalho manual depois. Se eu não selecionar aqui nenhuma unidade para esse horário, sempre, todos os dias nas rotinas, eu tenho que dizer que o horário das 10 horas vai ser cumprido por determinado veículo, porque o sistema não sabe qual é o que vai cumprir. Então é importante sempre selecionar quais são os veículos que cumprem os horários, ou, se eu tiver mais opções, mínimo, aqui na lista, selecionar quais são os possíveis. Assim eu não preciso buscar todos os dias entre os 1000 veículos que eu tiver lá disponível na minha conta. Beleza. O último passo é só dar um número para essa linha. Então, eu posso colocar 10, 20, por exemplo, e salvar e guardar. Beleza, minha linha, então, já foi criada, a 1020, então ele diz que é uma linha entre a parada 1 e 3, e se eu quiser eu posso colocar uma descrição também. Eu posso colocar, por exemplo, linha que vai desde a garagem até ponto final. E eu posso manter essa descrição. Então, seria tudo por linha. Depois, a gente passa para a parte de ciclos, e ciclos é importante nós termos em conta que não é uma opção obrigatória para a operação. Até agora, paradas e linhas sim eram, mas ciclos não é obrigatório, mas que pode ajudar em alguns casos. É uma opção mais complexa, mas que nesse âmbito de transporte público é bem conhecido. Então, imaginem um ciclo como uma agrupação, um agrupamento de linhas, de rotas. Então, imaginem um cenário onde eu tenho, por exemplo, aqui, voltamos às linhas para a gente comentar sobre o cenário primeiro e depois a gente passa para os ciclos. Então, imagine um cenário onde eu tenho, sempre para criar um ciclo, eu tenho que contar com o mesmo tipo de transporte, nesse caso, eu só vou usar ônibus, ou seja, que eu não poderia usar esse roxo, e elas precisam ter também o mesmo nome, nesse caso, 133. Só que o 133, na verdade, essa linha está composta por mini rotas. Então, imaginem um cenário onde, primeiro, o veículo precisa sair da garagem e ir até a primeira parada, onde ele vai começar a recolher os passageiros. Da primeira parada, ele precisa ir até a segunda parada, ou seja, o ponto final. E nesse trajeto ele recolhe os passageiros. Depois da segunda parada, ele tem que fazer o trajeto de volta, também recolhendo passageiros. Então, eu tenho uma terceira rota, da segunda parada até a primeira, até o ponto inicial de volta. Depois do ponto inicial de volta, eu preciso que esse veículo retorne à garagem. Então, eu tenho uma quarta rota, que seria da primeira parada até a garagem. Isso a gente pode agrupar tudo num ciclo. Então, aqui a gente tem os diferentes tramos do lado direito, que seriam aquelas descrições que nós vimos, e eu posso agrupar tudo isso num ciclo. Então, já tem um ciclo aqui criado para a gente ver e entender bem essa operação. Então, vou usar o do 133, que é o que a gente acabou de ver, e vou fazer clique nesse ciclo para a gente entender bem a operação. Então, como é que essa linha trabalha? Então, às 9h50, o veículo sai da garagem e vai para a primeira parada. Aqui eu tenho a primeira parada até o ponto final, que é aquilo que a gente tinha visto na linha. Então, ele sai da primeira parada até o ponto final, às 9h55, que é a hora que ele chega aqui. Então, a gente viu que ele sai da garagem, chega na primeira parada às 9h55. Aqui, quando ele chega no ponto inicial de trabalho, onde ele começa a recolher os passageiros, ele vai até o ponto final. Então, no ponto final, ele chega às 10h15. Então,
às 10h15 até às 10h35, ele tem que fazer segunda parada e voltar para o ponto inicial, para que depois ele possa fazer todo esse trajeto de novo. Então, beleza. Aqui às 10h35 ele deveria estar chegando de novo no ponto inicial. Se a gente volta para o lado esquerdo, eu tenho de novo aqui. Ele vai repetir o mesmo trajeto, só que agora ele não vai para a garagem. Ele vai fazer isso durante o dia inteiro. Então, ele vai sempre da primeira parada até a segunda, da segunda até a primeira, da primeira até a segunda, ao longo do dia. Ele só vai voltar para a garagem no final do dia. Então, aqui nós vemos que aqui é a última vez que ele faz esse trajeto. Então, ele vai fazer o seguinte. Aqui às 9h55, eu tenho ele saindo da segunda parada e indo para a primeira parada às 5h55. Depois da primeira parada até a garagem, ele vai às 5h55, que é justamente quando ele termina aqui o último tramo, o tramo 4. Então, de novo, para a gente recapitular. Então, os ciclos servem para a gente agrupar todas as linhas. Aqui a gente viu a operação dessa linha. E a gente vê que ele só sai da garagem e vai até a primeira parada uma vez, pela manhã, às 9 da manhã. Beleza. Depois, ele só volta para a garagem no final da operação. Ou seja, que ele está todo dia cumprindo somente 2 rotas, entre o ponto inicial e o ponto final, e entre o ponto final e o ponto inicial. Aqui, no último horário do ponto final, a gente vê que ele retorna para a primeira parada e depois ele volta para a garagem. Então, com um ciclo, a gente agrupou essas 4 mini-rotas em uma operação só, para que seja mais fácil de visualizar. Eu sei que os ciclos podem parecer um pouco complexo no início, mas se o cliente final de vocês opera dessa forma, tem sentido. Se ele não opera, não é necessário utilizar e eu posso somente fazer operação baseada em linhas. Então, como eu comentei, os ciclos não são uma opção obrigatória de uso. Beleza. Então, tendo isso em conta, a gente pode passar para a nossa próxima opção, que seriam as rotinas. Então, basicamente, no painel de rotinas, eu vou ter todos os horários que os meus veículos terão que cumprir no dia de hoje. Então, aqui eu tenho selecionado dia 10, que é hoje, e esses são todos os horários de todas as linhas que os meus veículos precisam cumprir. Então, aqui seria, por exemplo, onde o seu operador, o operador do Nimbus, o operador do transporte público, vai fazer toda essa gestão. Exemplo. Aqui às 12h14, nessa linha 1A Velez, eu não tenho selecionado quem é o veículo que vai cumprir. Então, uma vez que eu recebo a autorização de um terceiro, por exemplo, alguém me fala, bom, beleza, essa foi a unidade que nós determinamos que vai cumprir a rota hoje. Eu venho aqui e seleciono qual é o veículo que vai fazer o cumprimento dessa linha. Então, aqui, nessa seleção, só vão me aparecer as unidades que eu selecionei na criação da linha. Por isso que eu disse que era importante filtrar, para que eu não tenha uma lista gigante. Então, eu seleciono aqui qual é a linha que vai cumprir e isso fica salvo. Uma vez que eu selecione a unidade que vai cumprir esse horário, o sistema começa a fazer o segmento, o monitoramento dessa unidade em específico. Então, em rotinas, eu tenho todos os horários planejados para o dia de hoje e eu tenho que selecionar qual é a unidade que cumpre esses horários. Caso eu já tenha selecionado aqui no painel linha qual é a unidade que vai cumprir determinado horário, isso é preenchido de forma automática e depois eu não tenho nenhum trabalho manual. Por isso eu comentei que é importante a gente fazer essas configurações extras no início para evitar o trabalho manual no futuro. Mas isso é tudo que eu tenho para fazer aqui em rotinas. Uma vez que rotinas está ok, eu selecionei que qual é a unidade que vai cumprir esse horário, beleza, eu passo para monitoramento e aqui eu só vejo o que está acontecendo no meu sistema. Então, vamos selecionar uma linha como exemplo. Pode ser essa mesma, a primeira, 1A Velez. Então, eu sei que agora eu tenho 5 veículos fazendo o trajeto. Se eu passar o mouse sobre algum veículo, eu vejo quando ele começou o horário, então eu sei que esse começou às 12h06 e a previsão de término seria a 1h02. Eu sei que ele está entre a parada 3, que é essa, e a 4, que é essa, e ele me diz que ele já está atrasado 2 minutos. Então, no caso aqui, o sistema já marcou como um atraso crítico. Ele acabou de chegar nessa parada e o sistema identificou que existe um atraso crítico aqui. Mesma coisa com os outros. Então, se eu passar o mouse por cima, eu vejo qual é o horário que ele saiu, qual é o horário previsto de término e se existe algum atraso ou adiantamento. Isso é importante. A zona horária, nesse caso, não corresponde à zona horária do Brasil, por isso que a gente está vendo 11h58 e não as 2 que seria agora. Essa é uma conta, na verdade, de um partner demo que nos cedeu na Colômbia, então por isso que a zona horária é diferente. Mas, enfim, isso são configurações de interface. Beleza, então,
aqui, basicamente, eu posso ver dessa forma. Então, aqui a gente acabou de falar sobre a visualização linear. Então, eu estou vendo aqui em um formato de linha, sem considerar a distância real entre cada uma das paradas. Mas, se eu quiser, eu também posso fazer clique sobre a linha que eu quero fazer o segmento e ver em forma de mapa. Então, aqui, realmente, eu tenho a distância correta entre cada uma das paradas e vejo exatamente no mapa onde cada um dos meus veículos estão. E mesmo a informação eu vou ter. Se eu passar o mouse por cima, eu vou ver se ele está atrasado, se ele está adiantado, qual é o tempo estimado de chegada. Nesse caso, diz que em 5 minutos na próxima parada. Então, eu tenho essas duas visualizações, seja no mapa ou seja em formato linear. Beleza. Uma vez que as rotinas se cumpram, os horários se cumpram, eu posso visualizar esses resultados nos relatórios. Então, existem alguns tipos de relatório, uns mais detalhados que outros, e a gente vai ver algum deles. Então, eu posso selecionar aqui o tipo de relatório. Então, posso executar, por exemplo, os mais comuns são relatórios por unidade e por linha. Então, se eu executar um para unidade, eu vou ver todas as linhas que essa unidade cumpriu. Se eu executar um relatório por linha, eu vou ver só os horários com respeito a essa linha. Então, por exemplo, seleciono aqui rotinas da unidade, pode ser essa, seleciono o intervalo, faço clique em executar. E agora eu vou ver todas as linhas, todos os horários que essa unidade cumpriu. Então, na parte superior, primeiro eu tenho estatísticas, então tenho um consolidado, e ele me diz que das 48 rotas, linhas, horários planejados, ele cumpriu somente 6, 42 não foram realizados, ele teve 2 minutos de desvio médio seria tanto adiantamento quanto atraso, e depois ele especifica, 6 foram com atraso e 2 foram com adiantamento. E aqui eu tenho as informações específicas de cada uma delas. Então, por exemplo, eu vejo aqui no dia 2/2, ele teve um adiantamento de 2 minutos no geral, ele visitou 8 das 10 paradas dessa linha, e o resultado, então, foi parte, ou seja, ele não cumpriu isso ao 100%. Ele também ele diz a quilometragem que o veículo utilizou para o cumprimento nesse dia, nesse horário específico. Se eu quiser, eu posso ver essa informação também no mapa. Então, eu faço clique em visualize no mapa, e ele vai mostrar essa informação, não em formato de tabela, senão que em formato gráfico no mapa, com a mesma informação. Então, eu sei aqui que ele não visitou as paradas 1 e 7, porque elas estão em branco, e aqui ele me diz que foram omitidos. Se eu passar o mouse sobre outras paradas, ele me diz a hora de adiantamento ou atraso. Esses pontos azuis no mapa seria todas as vezes que o veículo reportou. Então, cada mensagem que o dispositivo enviou para o Elon. Bom, então essa é uma forma de visualização. Se eu quiser, eu posso ainda executar o mesmo relatório, só que de forma detalhada e não assim. Então, seleciono o mesmo, executo para o mesmo intervalo de tempo. E qual a diferença? A diferença é que ele vai me mostrar parada por parada. Então, ele me mostra aqui dados mais detalhados sobre cada uma das paradas. Então, a gente viu que tinha 10, ele mostra os dados sobre as 10. É muito maior o relatório, mas, caso seja necessário, também está disponível. Bom, eu posso executar um relatório de rotinas da linha, que é similar, só que eu não vou ver por veículo, vou ver por linha. Então, nesse relatório vai me aparecer todos os veículos que cumpriram determinada linha. Então, essa é a diferença entre eles. Eu também posso executar por ciclo, por isso que eu comentei que o ciclo ajuda a unir essas linhas. Então, depois eu posso executar um relatório para os diferentes trechos que pertencem à mesma linha. Então, isso facilita bastante. Todos os relatórios podem ser exportados em formato Excel, fazendo clique aqui em cima, bastante simples. Bom, basicamente, essa é toda a operação do Nimbus. Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre recursos adicionais, mas basicamente, para que o Nimbus funcione bem, é isso que nós vimos: paradas, linhas, rotinas, monitoramento e depois a visualização dos resultados nos relatórios. Bom, aqui nós temos esse sininho que representa as notificações. Então, no Nimbus, nós temos notificações automáticas, ou seja, eu não preciso criar tipos de notificação como no Elon. Então, onde eu determino quais são as que eu quero receber? Bom, a gente entra aqui nas configurações do usuário, então fiz clique no nome do usuário, configurações do usuário, e aqui eu seleciono quais são os alertas, notificações que eu quero receber. Além disso, eu tenho que colocar o que é que eu considero como adiantamento, como atraso e como perda de conexão. Aqui embaixo, algo importante de se selecionar é a questão de cumprimento de rotinas. Então, o que significa isso? Quando eu quero considerar que uma rotina foi completa, que foi cumprida. Então, por exemplo, aqui eu tenho 20%. Significa que se eu tiver 10 paradas e o veículo só passar em 2 e não visitar as outras 8, eu vou considerar essa rotina como cumprida, como completa. Então, é importante eu selecionar aqui qual é a porcentagem para que o sistema mostre o resultado de determinado horário, de determinada rotina, se cumpriu ou não. Então, 20% para mim é um número super baixo, mas geralmente está entre os 70% e 80%.
Beleza. Depois, outro ponto importante é a questão de administração. Então, aqui na administração, eu consigo, primeiro, dar direitos de acesso a outros usuários para que acessem o Nimbus e utilizem também o sistema. Eu também posso limitar o que esse usuário vai fazer. Então, por exemplo, imagine que o usuário principal do meu Nimbus aqui é prova Nimbus. Depois eu tenho um segundo usuário que se chama Juan Nimbus. Então, imagine que o Juan é um funcionário da minha empresa e eu quero que ele utilize o sistema também. Então, eu posso dizer aqui para o Nimbus o que é que eu quero que o Juan faça na minha interface. Então, por exemplo, eu posso colocar que eu não quero que ele modifique, nem que ele exclua nenhuma parada que já está criada, mas que ele sim possa criar novas. Ou, mesma coisa, que ele não crie, nem modifique, nem elimine nenhuma linha, mas que ele sim possa visualizar. Então, basicamente, essa questão de direito de acesso é super simples e muito intuitivo, então não é tão complexo quanto o que a gente já conhece lá no CMS. Depois, eu tenho duas coisas importantes que é importante... Bom, desculpa a redundância, mas duas coisas importantes que a gente tem que ressaltar. Primeiro, grupo de linhas, por quê? Isso vai servir depois para que a gente utilize o localizador. Então, o localizador vai ser um link que o Nimbus gera para que você possa compartilhar esse link com outras pessoas e que elas vejam o estado dessa rota. Ou seja, imagine uma pessoa que está numa parada e que quer saber que horas o ônibus dela chega. Ela pode utilizar esse link para ver onde está o ônibus e em quanto tempo chega. Geralmente, a gente tem duas saídas para isso. A primeira, a mais cara, no caso, seria utilizar essas telas que dizem, essas telas fixas nas paradas que dizem em quanto tempo o veículo vai chegar, fazendo uma integração. A segunda opção é, por exemplo, que nessa parada de ônibus exista um código QR e que a gente pegue esse link do localizador, coloque no código QR, a pessoa escaneie o código e abra no celular dela esse link do Nimbus. E aí ela vai ver em quanto tempo o ônibus dela vai chegar naquela parada. Então, aqui no localizador, eu faço clique em novo, gerar link, eu dou um nome para o meu link e eu seleciono qual é o grupo de linhas criado aqui anteriormente que eu quero compartilhar no link. Se eu não tiver nenhum grupo de linhas criado aqui, eu vou estar compartilhando um link que contém todas as minhas linhas em um link só. Então, é importante a gente criar diferentes grupos para depois criar diferentes links de localizador. Então, um exemplo de localizador seria abrir esse link e vamos ver se essa rota está sendo executada. Ok, quando a pessoa abre o link, o sistema vai perguntar se ela autoriza, e aqui eu estou compartilhando várias linhas ao mesmo tempo. Então, isso é justamente sobre o que eu comentava antes. O sistema vai perguntar se eu quero autorizar que ele reconheça a sua localização GPS, para ele saber, obviamente, em qual parada você está, e depois eu vou conseguir visualizar qual é o próximo ônibus que chega nessa parada. Então, deixa eu ver se a gente tem um exemplo de uma só parada. E a gente pode utilizar... Opa, vamos criar um grupo de linhas primeiro. Só com essa. Localizador. Novo. Teste. Guardar. Agora sim, eu tenho só uma linha. Obviamente, ele não sabe onde eu estou, porque eu não estou na Colômbia agora. Mas eu consigo ver o movimento dos ônibus com respeito a essa linha. Cada ponto representa uma parada. Então, por exemplo, aqui eu já tenho um horário fazendo clique nelas. Obviamente, se eu tivesse a minha localização, ele já saberia que eu estaria em uma delas e já me mostraria automaticamente. Como esse não é o caso, eu tenho que selecionar cada uma delas para ver o resultado de horas e próximos ônibus. Mas, enfim, esse é o locator e esse seria a forma mais fácil e mais barata de compartilhar o tempo em que o próximo veículo chega a uma parada. Bom, nessa janela de alertas, lembra que eu tinha dito que os alertas eram automáticos? Sim, eles são, então não preciso criar novos alertas. Essa opção que aparece na administração serve somente para alertas que são enviados a um servidor.
Então, eu posso, por exemplo, determinar se eu quero um método post ou get e enviar para alguma direção de servidor. E aqui eu seleciono quais são os alertas que eu quero enviar para esse servidor. Isso pode ser utilizado para integrações com outros sistemas, etc. Mas isso não é necessário para a operação normal do Nimbus. Bom, sobre o Nimbus, então, pessoal, é isso. Eu vou esperar 2 minutinhos para eu ver as perguntas de vocês. Caso vocês tenham, lembre-se que a seção QIA está disponível na parte inferior da tela do Zoom de vocês. Então, a gente volta a se falar em 2 minutos. Ok, Vinícius, em casos de operação em áreas de sombra, os dados são atualizados quando a unidade fica online novamente ou não? Sim, elas são atualizadas quando a unidade fica online novamente. Então, os dados da caixa preta são enviados e o sistema atualiza, assim, de acordo com essas mensagens também, sim. Ok, o Renato pergunta, pode falar um pouco sobre o app para o usuário ver a unidade se está próxima ou não, ou isto é necessário ser desenvolvido à parte por terceiros? Então, Renato, na verdade, como eu comentei, isso não existe um aplicativo extra, por exemplo, não existe um aplicativo Android iOS para que o usuário possa ver qual é o próximo ônibus, senão que a gente tem um link que é possível compartilhar com ele, ou seja, esse link ele vai ter que abrir no navegador do celular dele, por exemplo, se ele escanear o código QR. Só que também existe a possibilidade de desenvolver um aplicativo iOS e Android e fazer a integração com os dados do Nimbus. Então, existem essas duas opções. Na verdade, você pode usar ou aquela tela que a gente viu no começo, ou o Locator, que é aquele link que ele vai ter que ver no navegador do celular dele, ou um desenvolvimento de terceiro para um aplicativo que mostre em quanto tempo esse veículo vai chegar na parada em que ele está. O Renato também enviou uma outra pergunta que diz: qual o tempo de envio de mensagens pelo rastreador vocês indicam para dar maior precisão para o usuário? Geralmente nós recomendamos a cada 30 segundos em movimento. Então, essa é a nossa recomendação, Renato, a cada 30 segundos. Ok, o Vinícius pergunta: é possível disponibilizar o link no site do cliente para que o usuário do transporte possa consultar ao vivo? Sim, Vinícius. Na verdade, esse é um link aberto, público, e esse link gerado pelo Locator, você pode utilizar onde você preferir. Então, você pode enviar, não sei, por mensagem para o usuário, se for, por exemplo, uma linha que recolhe funcionários de uma empresa e leva esse funcionário da empresa para a fábrica ou para o lugar onde essas pessoas trabalham. Você pode compartilhar direto com o funcionário, você pode compartilhar no site da empresa, você pode utilizar isso para um desenvolvimento de terceiro, mas sim, você pode compartilhar esse link com qualquer pessoa, na verdade, ele vai poder ver qual é a rota e em quanto tempo chega esse veículo. Ok, o Rafael pergunta, pensando no transporte público, como faria para uma pessoa pegar esse link? Então, Rafa, então é como eu te comentei, a opção mais barata nesse caso seria um código QR. Então, o que você faz? Você pega esse link, gera um código QR para esse código QR, é tudo aquilo que o usuário pode escanear com a câmera do celular dele e esse link vai abrir automaticamente no navegador do celular. Então, acho que essa seria a opção mais fácil e a opção mais barata para compartilhar esse link do Locator.
O Vinícius pergunta, existe a possibilidade de classificar as unidades paradas ou em movimento por cores? Vinícius, na verdade, a gente consegue classificar as rotinas que ainda não possuem, que, na verdade, você vai receber alertas de veículos que ainda não saíram no horário previsto. Ou seja, imagina que você tem lá uma linha, às 1 da tarde, um veículo deveria estar saindo. Se ele não saiu, você vai receber um alerta para isso. Além disso, é possível filtrar para que você veja somente os horários onde os veículos ainda não começaram no horário previsto. Então, esse seria um método de classificação. Ok, o Márcio pergunta, Pedro, como funciona para informar o usuário na parada? Via tela de TV ou QR Code? Bom, via QR Code, basicamente, eu pego o link gerado pelo Locator, vou num site qualquer no Google e que faça, que gere códigos QR. Então, eu pego esse link, gero um código QR para ele. A gente pode até fazer um exemplo, porque eu vi que surgiram muitas dúvidas com respeito a isso, então a gente pode fazer um exemplo ao vivo sobre isso. Vamos lá. Beleza, então imagina que eu gerei meu código QR, então eu tenho aqui localizador, eu tenho esse código QR, então imagina que por meio desse link eu estou compartilhando com os meus usuários, pessoas que vão usar o meu transporte, quando o próximo ônibus dela chega. Então venho aqui em copiar o endereço do link, eu busco qualquer site que faça, que gere um QR Code, então faço clique nesse, por exemplo, poderia ser. Eu insiro qual é o site que eu quero compartilhar via QR Code, no nosso caso é esse, e ele gera um QR Code para mim. Então, com esse QR Code, quando a pessoa escanear essa imagem que a gente vê aqui, no celular dela, esse link vai abrir automaticamente sem que ela tenha que digitar tudo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que eu pegue esse QR Code, cole numa placa, obviamente bem feita e de acordo com o padrão de comunicação da cidade em que esteja sendo utilizado, e que o usuário passe o celular dela e que possa ver que hora chega. Essa seria a opção mais barata. Depois, a gente tinha conversado sobre a integração. Então, para isso, Márcio, a gente utiliza o código do Nimbus, ou seja, o código aberto do Nimbus, a API do Nimbus, para fazer a integração entre esse horário previsto e as telas. Isso se realiza em JSON, que é um dos formatos. Mas, para isso, a gente precisa de fazer desenvolvimento extra. O Leonardo pergunta, boa tarde, todos os pontos de parada devem possuir totens para visualização da programação do ônibus ou essas paradas teriam o QR para que os usuários pudessem saber dos horários? Então, Léo, na verdade depende da sua operação, você pode trabalhar das duas formas, você pode colocar, depende na verdade de qual seria quanto vocês têm disponível para gastar, né? Na verdade, o cliente final, na verdade, tem disponível para gastar. Então, você pode usar ou o QR, que é o que eu comentei agora, ou um papel que diga simplesmente os horários, ou aquela tela que provavelmente seja a opção mais cara por envolver um desenvolvimento externo e hardware, que nesse caso seria a TV, por exemplo, ou algum painel com horários. Bom, pessoal, essas foram todas as perguntas para hoje. A gente ainda tem algumas perguntas pendentes, mas nós ficamos um pouco curtos com o tempo, então eu vou entrar em contato com essas pessoas por Skype ou por e-mail, mas esse foi o webinar de hoje sobre o Nimbus. Eu peço para vocês que participem de todos os eventos que acontecem em português. A Gurtam tem trabalhado em traduzir e oferecer mais recursos em português, então é importante que os partners que falem esse idioma participem e que interajam conosco. Então, como sempre, de novo, obrigado pelo tempo, obrigado pela inversão em educação sobre o nosso software. Eu deixo meu e-mail pessoal na tela, caso vocês tenham alguma dúvida, podem enviar um e-mail diretamente para mim. A nossa equipe de suporte também continua disponível, todos os dias, 24 horas. Agradeço de novo a participação de vocês, um abraço e até mais.